Pastor, como é que a gente faz para examinar a genuinidade da nossa fé? Como é que eu faço para examinar a genuinidade do meu chamado para a salvação, da minha eleição? A resposta é: olhe para os frutos de arrependimento na sua vida. O que mudou na sua vida depois do dia que você diz ter encontrado com Cristo, ou diz que Cristo te encontrou? Depois da sua conversão, o que mudou? Quando a gente encontra alguém marcante, como Jesus, esse encontro muda muita coisa. Quando eu encontrei com a minha esposa, a Vanger, que está aqui no coral, encontrei-me com ela. Ela gostou de mim, eu gostei dela, a gente começou a andar junto. Gente, a partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. A gente eventualmente falou em ficar noivos, depois nós falamos em casar-se, e muita coisa mudou de lá para cá por causa desta união. A vida dela não é mais a mesma, a minha não é mais a mesma, por causa daquela união. Agora, quando você teve um encontro com Cristo, o que mudou no seu palavreado? O que mudou no seu jeito de pensar? O que mudou na sua forma de ser e de viver? Eu gosto de 1 Tessalonicenses, porque lá você encontra o seguinte: o apóstolo Paulo falando assim: irmãos, eu sei que vocês são amados por Deus, eu sei que vocês foram eleitos, escolhidos por Deus, eu sei, vocês nem precisam me dizer isso, eu vejo isso. E daí, Paulo fala por que ele sabia, tinha certeza que os irmãos na igreja em Tessalônica eram eleitos, escolhidos por Deus. Ele fala: primeiro, porque o meu evangelho, nosso evangelho, não chegou a vocês somente em filosofia, palavra, ensinamento, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês realmente entenderam a mensagem, vocês abraçaram, se tornou parte da sua cosmovisão, das suas opiniões. O evangelho transformou sua forma de falar, de ver, de pensar, de opinar. E depois ele fala: e vocês, eu sei que vocês são salvos realmente, porque vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor Jesus. Vocês pararam de imitar a Madonna, vocês pararam de imitar esse cantor, aquele jogador, vocês pararam de imitar esse filósofo, vocês passaram a querer imitar e ser igual a Cristo. Isso é um sinal de conversão, de vida transformada. O que mais que ele fala? Ele fala: vocês receberam o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitas perseguições, apesar de muitos sofrimentos. Esse é outro sinal. Quando você está firme com Deus, apaixonado por Deus, por sua igreja, pelo Evangelho, sua esperança em Deus do céu, você está apaixonado, mesmo passando por perrengue, mesmo passando por provações, por aflições e até zombaria, desprezo daqueles que andavam com você no mundo, no pecado, e agora estão te estranhando porque você escolheu seguir a Cristo. Quando a gente passa por aflição, por disciplina, quando a gente passa por provação e a gente continua firme, esse é sinal de salvação. Esse é sinal que Jesus realmente nos regenerou. O que mais? Paulo fala: olha, nem eu preciso dizer nada a respeito de vocês, porque eu tenho escutado das cidades vizinhas, pessoas estão falando sobre como vocês deixaram os ídolos para servir o Deus vivo. Eu pergunto para você: o que você abandonou depois que você encontrou a Cristo? O que foi que você abandonou? O que foi que você abraçou depois? Porque não é só abandonar. Por exemplo, vamos dizer que você era do tipo que falava palavrão. Irmãos, a primeira vez que eu falei um palavrão na minha casa, tentei falar, meu pai, ele me pegou, eu estava perto dos meus tios, meu pai me pegou, me levou para um quarto na casa do meu tio, fechou a porta. Ele falou: o que você falou? E ele conversou comigo, e eu nunca mais ousei colocar no meu vocabulário, nas minhas expressões, palavrões. Aprendi com meu pai. E ele me explicou que a nossa boca foi feita para adorar a Deus, para falar coisas que edificam, e não palavras sujas, palavras torpes, palavras que desagradam, de mau gosto, que ofendem, enfim. O que mudou na sua vida? Talvez você era uma pessoa que foi ensinada a falar palavrão. Agora você parou de falar palavrão. Agora você adotou palavras que edificam. O que mudou na sua vida? O que você deixou ídolos para servir o Deus vivo? Que ídolo que você quebrou na sua vida?
Quando Jesus voltar, Ele encontrará muita gente despreparada dentro da sua igreja. Amado, amada, não seja você essa pessoa. Não seja você uma dessas pessoas.